Olá, bom dia. Sou Rose Gomes e este é mais um vídeo da série Sabedoria para Vencer. Quero agradecer a todos que têm acompanhado as lives. Quero deixar aqui meu muito obrigado e convidar também a todos que se inscrevam no meu canal no YouTube, blog Rose Gomes. Hoje a palavra de sabedoria é o princípio 8. Serão 68 princípios. Para quem está chegando agora e não sabe, serão 70 dias de lives. Serão 7 dias, onde falarei 7 princípios, terei uma folga, retorno, mais 7 princípios. Até se completarem as 70 lives e os 68 princípios. Tudo isso para que a gente possa se desenvolver como pessoa, desenvolver o nosso potencial e para que a gente realmente tenha uma vida vitoriosa. Eu tenho vivido uma grande transformação em minha vida e meu desejo é compartilhar essa transformação, é levar essa palavra para que outras pessoas também possam ser transformadas, para que tenham também uma vida vitoriosa e uma vida próspera. E hoje, nesse princípio, é o princípio 8. Um princípio essencial para que a gente tenha um desenvolvimento, para que a gente cresça, para que realmente a gente seja uma pessoa produtiva, que é o princípio da administração do tempo. Então, o tempo, ele é algo muito precioso. O que nós temos de mais precioso na nossa vida. E muitas vezes a gente não se dá conta. A gente tem uma vida escassa, uma vida pobre, miserável, porque a gente não sabe administrar o tempo. Eu era uma pessoa que tinha muita ansiedade, então eu passava a maior parte do tempo ou dormindo ou pensando com a cabeça cheia de coisas e pouco produzia. Quando eu consegui transformar essa ansiedade em produtividade, eu consegui, além de uma grande transformação na minha vida pessoal, familiar, nos meus relacionamentos, eu consegui também, como escritora, escrever em apenas 9 meses 15 livros. E isso tudo devido à administração do tempo. Então, guarde esse princípio no seu coração. Deus, ele te entregou, ele entrega, né, todos os dias pra gente, 24 horas. Ele entrega esse tempo precioso e que a gente saiba aproveitar esse tempo, que a gente saiba administrar bem esse tempo. Não gaste seu tempo querendo mudar as pessoas. Quando a gente muda, as pessoas elas mudam. Quando a gente muda, as coisas mudam. Então, uma má administração do tempo é quando a gente gasta a nossa energia querendo mudar as coisas, querendo mudar as pessoas. A gente tem que gastar o nosso tempo para mudar a nós mesmos. Quando a gente muda, tudo muda. Em relação ainda à administração do tempo, a gente deve gastar mais tempo fazendo do que planejando. Planejar é bom, fazer planos é bom, mas se a gente ficar o tempo todo só planejando, principalmente se for planejando apenas na mente, como eu fazia, eu ficava fazendo tudo na mente, então eu ficava cansada, mas eu não produzia nada. E
Então, isso não leva a lugar nenhum. A gente tem que ter um planejamento da nossa vida, a gente tem que fazer planos, mas a gente tem que fazer. Então, gaste mais o seu tempo fazendo do que planejando. Essa é uma chave importante para o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Bom dia, Karine, bom dia, Mara, bom dia, Eliana, bom dia a todos que estão aqui nessa live. Minha gratidão a todos. Quero, assim, desejar que todos vocês tenham um dia abençoado e, acima de tudo, que, assim como eu apliquei esse princípio na minha vida, que vocês também possam aplicar. Como eu disse no início, eu estarei aqui 70 dias trazendo um princípio de sabedoria. Será uma live curta, mas são princípios poderosos que, se aplicados, realmente pode nos conduzir a uma vida de sucesso, a uma vida vitoriosa. Essas lives, princípios de sabedoria, elas são inspiradas no livro que é Sabedoria para Vencer, um best-seller. Então, eu tive, assim, essa transformação na minha vida e quero, assim, compartilhar com vocês, trazendo essa palavra, né, sempre adaptando-a também à nossa realidade, à minha vida, porque tudo que a gente ouve, que a gente tem conhecimento, não é nada se não for aplicado. E em cada pessoa tem um jeito de aplicar. Então, aplique o princípio do seu modo, use o seu método, crie o seu próprio método, mas faça. E esse princípio hoje, que é o princípio 8, é o princípio da gente saber administrar o tempo, princípio da administração do tempo. Então, tenha em mente que quem não respeita o seu tempo, ele não vai respeitar a sua sabedoria, ele não vai respeitar o seu sucesso, porque o tempo é o que nós temos de mais precioso. Então, se você quer ser produtivo, como eu falei, eu vivi anos com ansiedade generalizada, porque eu administrava mal o meu tempo. Eu ficava muito tempo pensando, planejando as coisas mentalmente. Isso me cansava, me gerava estresse e eu não produzia quase nada. Então, quando eu transformei essa ansiedade em produtividade, quando eu aprendi a administrar o tempo, em apenas 9 meses eu consegui publicar 15 livros, 15 títulos, né, autorais ali na Amazon. Então, isso para mim foi uma grande vitória. Hoje, poder ver os meus livros chegando a vários países, isso para mim é uma realização, um sucesso muito grande, porque primeiro eu fui transformada. Então, quando eu aprendi a administrar o tempo, eu passei a usar mais o meu potencial, a ter, consequentemente, resultados melhores. Então, não gaste o seu tempo querendo mudar as pessoas. Mude a si mesmo e gaste mais tempo fazendo do que planejando. Aplique isso na sua vida e você realmente vai ver como isso vai ser, assim, extraordinário na sua vida. Muitas vezes a gente pode reclamar, né, de alguma situação, principalmente se a gente for, de repente, analisar, a gente fala assim, tal pessoa, ela tem tantos anos e ela já conseguiu isso, isso, aquilo, e eu tenho o dobro da idade e eu não consegui nada. Ou então, o dia tem 24 horas e parece que ele é pouco, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não dou conta. Isso mostra uma má gestão do tempo. Então, quando a gente aprende a administrar o tempo, a gente consegue fazer um planejamento das nossas atividades de modo que
durante o nosso dia a gente consiga realizar todas as atividades, a gente consiga trabalhar, cuidar da casa, dedicar um tempo de qualidade aos nossos filhos, ao marido, a nós mesmas. Então, isso é algo assim que realmente nos faz produzir mais e nos sentirmos realmente pessoas realizadas. Então, quando a gente começa a ter uma boa administração do tempo, nós nos sentimos realizadas, nós nos sentimos mais felizes. Por quê? Porque nós estamos aprendendo esse princípio que é de saber administrar o tempo, o princípio da importância do tempo, né? A gente vai estar então aplicando isso na nossa vida. Todos os dias Deus dá a todos a mesma chance de ser vitorioso. Deus dá a todos a mesma chance de ter sucesso. Ele dá a todos 24 horas. Agora, o que nós fazemos nessas 24 horas vai determinar os frutos que nós vamos colher. Então, dependendo daquilo que a gente fizer no nosso dia, vai ser o que a gente vai colher. Então, não adianta reclamar que 24 horas é pouco, que não dá para fazer tudo que você deseja. Pare, pense, escreva o que você precisa mudar, o que você precisa saber ali, aprender a administrar. De repente, você tem dedicado muito tempo no trabalho e não tem dedicado tempo à família. Então, é uma má administração do tempo. Muitas vezes a gente está em um lugar e a cabeça ela está em outro lugar. Isso é uma má administração do tempo. Isso vai nos gerar ansiedade. A gente tem que aprender a ficar 100% aqui e agora, porque a vida acontece no agora. Então, agora vocês estão aqui nessa live. Não adianta você estar com a cabeça lá no trabalho ou em uma coisa que você tem que resolver, porque você não pode estar lá resolvendo isso agora. Então, agora você está aqui, concentre-se aqui. Quando você sair daqui, você for para lá, então você dedica a sua energia lá. Então, a gente tem que aprender a administrar o nosso tempo de maneira assim eficaz e aprender principalmente, né, que a nossa vida ela deve ser sempre focada 70% no presente, 10% no passado e 20% no futuro. Então, não ficar preso ao que aconteceu, porque muitas vezes o dia amanhece, né? E a gente já começa ali a falar coisas de ontem, de anteontem, do ano passado, coisas que já aconteceram, que o passado ele não vai mudar, ele não vai trazer nada novo, ele já aconteceu. Agora hoje eu posso criar uma nova realidade, hoje eu posso criar o meu futuro. Então que hoje a gente saiba administrar o tempo de maneira plena, de maneira sábia, né? E que a gente não perca tempo com pessoas, com coisas que não fazem parte do nosso propósito. Como que a gente vai saber disso? Quando a gente tem relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não acrescentam, que tiram e não trazem nada. Então, isso nos impede de crescer. Eu era uma pessoa assim que eu não sabia falar não para nada. Tudo eu falava sim, pedia para eu fazer uma coisa, eu parava o que eu estava fazendo, eu ia lá fazer o que a pessoa pedia. Eu deixava de atender as minhas prioridades para realizar a prioridade dos outros. Isso é um grande erro, isso é uma tolice, uma má administração do tempo. Então, aprenda a dizer não. Faça de si mesmo uma prioridade. Priorize aquilo que acrescenta na sua vida. Sim, busque se relacionar
mas busque se relacionar com pessoas que vão acrescentar e não com pessoas tóxicas que vêm contaminar, que vêm despejar o lixo delas emocional em cima de você. Então, tenha esse princípio em mente, o princípio 8 de sabedoria, que é a boa administração do tempo. O tempo, ele é igual para todos. Os resultados são diferentes, por quê? Porque dependem daquilo que nós fazemos, depende das nossas ações. Regina, querida, bom dia, tenha um dia abençoado. Agradeço a todos vocês que estão aqui. Como eu falei, eu trarei durante esses 70 dias princípios de sabedoria, né, baseados no livro Sabedoria para Vencer, para que a gente possa ter uma vida vitoriosa. E eu optei por começar cedo, porque quando logo de manhã a gente já coloca, né, em nossa mente uma palavra fortalecedora, uma palavra de fé, uma palavra de vitória, isso ele garante que todo o nosso dia ele seja abençoado, que todo o nosso dia seja um dia realmente de sucesso, que é o que nós merecemos, né? Nós nascemos para ter vida, vida com abundância, nós nascemos para ter sucesso, prosperidade, tudo que é bom, tudo que como que eu digo, tudo que é abundante, tudo que vem de Deus, tudo isso é para a nossa vida. E muitas vezes a gente esquece, né, disso, a gente gasta o nosso tempo fazendo coisas que não acrescentam, coisas que não vão nos levar a bons resultados. Então, por que eu falei para você aprender a falar não? Porque quem fala sim para tudo, diz não para si mesmo. Então, quando a gente aprende a falar não para os outros, a gente está dizendo sim para a gente, para as nossas prioridades. E se a gente não se priorizar, a gente não vai conseguir transmitir algo bom para as pessoas. Então, a gente primeiro se conecta à fonte, ama a Deus, depois a gente ama a nós mesmos. Então, eu me amando, eu posso amar o meu próximo, porque a gente não pode nunca dar aquilo que não tem. Então, não se limite, desenvolva todo o seu potencial, porque você nasceu para ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que realmente veio nesse mundo para fazer a diferença. Então, grave essa palavra na sua mente, esse princípio de sabedoria que Deus, o Pai, o Criador, ele deu a todos, ele dá a todos, todos os dias. Ele nos presenteia com o tempo. As 24 horas, ele é igual para todos, ele dá para todos os seus filhos. E aí, então, nesse dia, cabe a nós usarmos com sabedoria, administrarmos esse tempo e gastar mais tempo fazendo, produzindo, do que planejando. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, quando a gente aprender, né, a falar não posso, não quero, não vou fazer o quê? Eu vou fazer aquilo que eu planejei, eu vou fazer aquilo que está na minha mente, eu vou tirar da mente, eu vou colocar ali em ação, eu vou colocar ali em prática, porque só ouvir não vai fazer diferença nenhuma. Tudo na nossa vida acontece assim, a transformação quando a gente aprende a praticar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, mas praticar segundo o propósito que Deus ele nos chamou. Não é a gente plantar qualquer semente e querer ter bons frutos. Se eu plantar durante o meu dia sementes ruins, eu vou colher coisas ruins. Então, hoje inicia
esse dia, você tem ainda o dia todo pela frente. Nessa manhã, receba essa semente, né, de sabedoria, esse princípio, e administre o seu dia hoje, administre o seu tempo, e quando ele acabar, você vai ver quanta coisa você conseguiu realizar, porque Deus, ele coloca em nós, né, esse sentimento de querer e o de realização também, para que a gente possa alcançar as nossas metas. É muito importante a gente saber isso, a gente saber administrar o nosso tempo. Então, beijos no coração de vocês. Até amanhã, às 7h07, onde eu estarei aqui falando o princípio 9, que é mais um princípio de sabedoria. É uma live curta, mas é uma palavra poderosa. Então, essa semente da administração do tempo é uma semente poderosa. Aplique na sua vida e com certeza você terá grandes resultados, colherá grandes frutos. Beijos e até amanhã. Tchau!